Boa noite, eu sou a professora Ingrid, de Educação Especial, da Escola Nísia do Cambará. Hoje eu vou contar com a minha parceira Eliana e o Luiz na parte técnica aí, mas pode deixar, Luiz, que eu passo aqui os slides, tá? Para a gente falar sobre um assunto que são as Paralimpíadas, né? Aí a gente falou sobre Olimpíadas até agora, então agora está na hora das Paralimpíadas, né? Alguém sabe o que é Paralimpíadas? A Eu Divina sei. tá desligada, Eu, Divina. eu, eu acho que eu sei, né? Eu acho que para Olimpíadas é o pessoal, as pessoas assim que participam e tem uma deficiência, né? Me desculpe se eu me expressei errado, mas que tem uma deficiência, mas tem vontade de participar e tem força, né? Eu acredito isso. Desculpa se eu estiver errado. Não, tá certo. A Divina ia falar, né, Divina, também? Aí tava desligado seu microfone. É a mesma coisa que o Jalon falou, são pessoas com deficiências, né? Auditivas. Tem sempre alguma deficiência na pessoa, mas ela tem muita força de vontade, vai à luta e não fica lá de coitadinho, né? Como muitas pessoas. Acho que é mais ou menos por aí. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Ingrid, o Silas falou aí no chat, você viu? Que são Olimpíadas para deficientes físicos. Ah, eu não vi. Não consigo ver o chat. Quer dizer, até consigo, né? Mas aí eu não vou conseguir falar. Eu vou, Helena, se precisar, eu também intervenho. Vou lendo o chat para você, tá bom? Tá bom. Mas é isso mesmo, gente. Estou preparando aqui para apresentar, mas é isso mesmo. São as Olimpíadas para as pessoas com deficiência. Aí as pessoas têm um pouco de medo, né, de falar assim, pessoa com deficiência, né? Mas é isso mesmo. Não tá errado, viu, Edson? Tá certinho. É o Edson que falou, né? Pessoa com deficiência. A gente não fala mais deficiente. Por quê? Porque o deficiente é aquela pessoa que não é eficiente em alguma coisa. E todos nós podemos ser deficientes em alguma coisa, né? Por exemplo, Larissa, me perdoe, mas eu sou deficiente em matemática, por exemplo. Aí, cada um tem as suas potencialidades, né? As suas potências e as suas fraquezas, né? Assim, a gente não é eficiente em tudo, porque não é possível, né? Então, mudou-se esse nome para pessoa com deficiência, porque é uma pessoa que tem uma deficiência, não que ela seja deficiente. Ela pode ser muito eficiente em uma coisa. Por exemplo, no caso dos atletas paralímpicos, eles são muito eficientes no esporte deles, né? Tá dando para ver? Tá. Eu ia dizer que eu tenho deficiência temporal, né? Eu também, Eliana. Tô com você. O tempo e o espaço, para mim, tenho dificuldades com eles. A primeira edição desses Jogos Paralímpicos, eles iniciaram em 1960. Aí eu acho que vocês lembram, né, que a gente já deu em algumas atividades. Os Jogos Olímpicos, eles iniciaram na Era Moderna, né, antes de 1900. Mas os Paralímpicos, eles começaram depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente para incentivar aquelas pessoas que eram reabilitados da guerra, né, militares feridos, a ter alguma atividade. Espera só um pouquinho, gente. Ô, Matheus, pega o pitoquinho. O cachorro entrou aqui, gente, desculpa. Tira ele lá, por favor. Obrigada, tá? Então, continuando, então tinha os militares, né, que eles foram para a guerra
para a Segunda Guerra Mundial e voltaram amputados, com deficiência física, deficiência visual, né? E eles foram incentivados a participar de competições esportivas, e depois começou a se chamar de Paraolimpíada. Tem um símbolo próprio, não é o mesmo símbolo das Olimpíadas, então ele é específico para mostrar o movimento, né? E ele tinha 5 cores anteriormente, que é a primeira imagem que está aparecendo aí. Depois ele passou para a segunda imagem, e agora ele está nesse terceiro formato. E significa espírito em movimento. E essas cores, vermelho, azul e verde, foram escolhidas porque são a maioria das cores das bandeiras dos países participantes dos Jogos. A nomenclatura, Paralimpíada, né? Em 2011, no Brasil, a gente chamava até 2011 de Paraolimpíada, ou Jogos Paraolímpicos. Mas o Comitê Brasileiro, ele decidiu mudar o nome para Paralimpíada, que na verdade não é um termo correto se você for seguir a morfologia do português, né, que é como as palavras são formadas na língua portuguesa. Mas foi uma decisão do comitê, né, de fazer essa mudança. E, gente, sinceramente, eu não sei o motivo, porque para mim ficava muito melhor Paralímpico, né, mas não sei. Então tem, assim, muita gente que acha que o atleta paralímpico, ele tem menos rendimento que um atleta olímpico, que é um atleta sem deficiência. Mas isso não é verdade. Na verdade, tem muitos atletas que são atletas paralímpicos que já competiram em provas olímpicas. Então, assim, aqui tem o caso do velocista sul-africano, Oscar Pistorius, né? Eu não sei se falar o nome direito, gente. E uma mesa tenista também polonesa, Natália Patka. Então, assim, eles competiram nas Olimpíadas e agora eles competem nas Paralimpíadas normalmente, assim, não tem diferença de rendimento. E agora, né, no ano de 2016, que foi a última Paralimpíada, foi a do Rio de 2016, as medalhas elas foram adaptadas. E aí elas tinham guizos, que é aquele barulhinho, né, que faz quando chacoalha algum objeto, principalmente de metal. Eles colocaram para poder os atletas surdos perceberem a diferença entre o ouro, a prata e o bronze, né? Então, cada um emitia um som diferente. E agora, neste ano de 2021, nas Paralimpíadas de Tóquio, né, foi colocado um recorte diferenciado representando o ouro, 2 a prata e 3 o bronze. E também foi colocado uma inscrição em braille para os atletas que têm deficiência visual. Olha aí as medalhas, que lindas. E, embora a gente ache que o Brasil é uma potência, né, nas Olimpíadas, ele não é, o nosso país não é, mas nas Paralimpíadas é sim. A gente tem ficado entre os 10 ali primeiros, normalmente nos jogos, né? E aqui tem uma ilustração, né, do símbolo que é utilizado às vezes nas Olimpíadas, né? E aqui é o quadro de medalhas. Olha lá, o Brasil está em 8º. Ele ficou em 8º na última Paralimpíada. Então, assim, o Brasil é ótimo nas Paralimpíadas, mas não tão ótimo nas Olimpíadas, né, gente? Tem controvérsias aí. E aí a Divina falou assim que as Paralimpíadas são para as pessoas que têm deficiência. Ela citou pessoas surdas, né, com deficiência auditiva. Na verdade, as pessoas com deficiência auditiva, elas não participam das Paralimpíadas. Elas têm uma
Olimpíada própria para elas, que é chamada aqui no Brasil de Surdo-Olimpíadas. E ela não segue o mesmo calendário das Olimpíadas e das Paralimpíadas. Ela iniciou, né, em 1924 com o nome de Jogos Internacionais Silenciosos, e desde 2000 foi adotado esse nome Surdo-Olimpíada. Então, assim, o Comitê Paralímpico Internacional, ele diz que os atletas surdos, eles não têm uma limitação como os atletas que têm deficiência física, visual, né? Então, eles têm condições de competir nos esportes em igualdade com os ouvintes. Ouvintes somos nós, todos que conseguimos ouvir. O que não é uma verdade, porque a barreira comunicacional ela é bem grande, né, entre quem é surdo e quem é ouvinte. Que os surdos eles têm línguas próprias, né? Cada país tem sua língua própria de sinais e ela não é a mesma língua que é falada, ela é uma língua própria mesmo. Então ela tem uma organização própria, um jeito de se expressar próprio, tem características que são específicas dela, né? Que a gente poderia até falar coisas em português que surdos não entenderiam, surdos falariam coisas em libras que nós não entenderíamos. Então, os surdos criaram essa surdo-olimpíada para poder competir num, numa categoria própria deles. Por exemplo, as Olimpíadas e as Paralimpíadas estão sendo organizadas no Japão. As surdo-olimpíadas vão ser no Brasil. Então, assim, não segue nem o mesmo lugar, nem o mesmo local de realização, né? E por conta da pandemia foi adiado, né? E seria agora em dezembro desse ano, mas vai ser em maio do ano que vem. E, inclusive, os surdos também têm um comitê internacional próprio, que não é filiado ao Comitê Internacional Paralímpico, que tem algumas referências. E eu vou passar um vídeo que a professora Eliana selecionou. Pode falar. Alguém falou alguma coisa? Olha, a Helena deixou no chat dizendo que ela tem um amigo que compete pelo rugby. Rugby, é? Não, Paralimpíada, tá? É. Esse ano eles não foram selecionados. Acho que eu mandei para você, né, Ingrid, a reportagem dele. Esse ano eles não foram selecionados, né? Não passaram lá nas seletivas. Mas na última eles foram. Eu vi que é um dos campeões de vela. Ele ganhou várias Olimpíadas, foi medalhista em várias Olimpíadas, não sei se é o Lard Garael, um desses da vela, e aí ele sofreu um acidente e agora ele vai na Paralimpíada, né? Está indo agora, um atleta muito conhecido aqui no Brasil, mas era da esporte marítimo, assim, era vela, uma dessas coisas, laser, uma coisa assim. Né? Ele já, assim como esse velocista, foi ele que teve um problema com a família, com a mulher, né? Então, aí, esse também eu lembro. As coisas negativas a gente lembra mais fácil, né? Eu acho, Eliana, que a gente só ficou sabendo que ele existia por causa das coisas negativas, né? Porque é difícil mesmo, complicado. Eu vou passar aquele vídeo, então, Eliana, que você selecionou, para a gente poder pensar um pouquinho, não só nas Paralimpíadas, mas no nosso cotidiano, né? Como que a gente se comporta com as pessoas que têm alguma deficiência, ou no caso de ter algum aluno aqui que tenha deficiência, como se comportam com ele, né, ou com ela. E aí eu queria mostrar para vocês depois falarem pra gente o que vocês acharam, tá bom?
mandar esse vídeo para o ministro da Educação, né? Ele disse que as crianças só atrapalham, não é? Na escola. Boa noite, pessoal. Desculpa Realmente. que eu entrei atrasada, porque eu estava fazendo os currículos da empresa que eu vou começar a trabalhar e aí eu demorei um pouquinho para entrar. Tá perdoada, né? Trabalho, assim, a gente perdoa você. Nossa, minha vida está muito corrida hoje. Meu Deus, estou até com a pressão alta. Obrigada por você ter entrado, Graziele. Imagina, Ingrid, eu que agradeço de você estar tendo um pouco de paciência comigo, porque, nossa, minha vida é muito corrida. Se eu for contar, é um livro. É. Então, gente, você fala ou eu falo, Ingrid? Você quer que eu fale alguma coisa? Você pode. Eu ia comentar isso, né? Meu comentário é sobre o ministro da Educação, que falou que as crianças com deficiência, elas atrapalham a escola, né? Também é sobre, quando a gente fala com os alunos, né? Quem daquelas crianças nós somos, né? Qual daquelas crianças porque acho que ali a gente consegue enxergar, a gente consegue se enxergar naquela história, né? Em algum daqueles personagens. Então, era só essa pergunta assim, que eu queria, né, ouvir e conversar com vocês. O que eu achei interessante do vídeo que a Eliana selecionou é que uma simples rejeição de uma pessoa, né, faz com que aquela criança ela se sinta totalmente excluída. E para incluir aquela criança, precisou um esforço assim de muita gente, de muitas crianças juntas. Então, o que uma só consegue fazer para excluir, precisa de um monte para poder incluir, né? Então, pensar um pouco na nossa vida, né? Que às vezes a gente não tem nenhuma deficiência, né? Não convive com ninguém que tenha deficiência, às vezes a gente não tem paciência com aquelas pessoas que são um pouquinho diferentes, né? E a gente precisa entender, né, as diferenças. Às vezes é um colega que fala demais na aula, que irrita, que a gente, né? Então, tem que pensar o seguinte, que se nós estamos lá, a outra pessoa também tem direito de estar lá. Então, precisamos conviver. A gente tem que estar sempre se colocando no lugar do outro, né? Hoje eu até fiz o curso de cuidadora e, graças a Deus, meu diploma está aqui comigo já, porque eu acho que todos nós temos as nossas diferenças, né? E precisamos lidar. Eu acho que travou. Travou um pouquinho, Graziele, no final. A gente precisa entender o lado do próximo, né? Porque na vida da gente é assim também, né, Ingrid? E aí, eu tava conversando essa semana lá no Cambará, porque uma das alunas me perguntou assim, professora, o que é educação especial? Aí eu falei, nossa, que bom que ela perguntou, né, a Valdicléia, a filha da Júlia. Aí no finalzinho da aula eu expliquei que a educação especial, porque eu sou professora de educação especial, né, ela falou, o que é isso, né? Será que a educação física é diferente? Aí eu expliquei para ela que a gente que trabalha com a educação especial, a gente trabalha com as pessoas que têm deficiência, no sentido de auxiliar para que essas pessoas não encontrem tantas barreiras na escola, né, quanto, assim, nossa sociedade coloca para elas, né. Então, tem a barreira linguística, que é no caso da pessoa surda, né, que ele fala uma língua diferente da nossa, embora no mesmo país, né? Tem o Braille, que é só um código que não posso falar de que é só um código, mas é um código que o português é transcrito para o Braille, mas na Libras isso não acontece. Não é eu estou fazendo curso de Libras também. Olha, Graziele fazendo 500 cursos. Tô. Parece a gente, né, Helena?
Por isso que eu falo que a minha vida é corrida, porque eu faço 1001 coisas ao mesmo tempo. Mas é assim mesmo, pra gente que quer, né, melhorar, é assim mesmo. E aí, assim, tem muita gente que confunde, ainda chama surdo de surdo-mudo, e não é mais surdo-mudo, não pode mais falar surdo-mudo. Por quê? Porque a pessoa é surda, mas ela não é muda. A maioria dos surdos não são mudos. Ela não é para nego grande, não. E Acho que não era os... assim, não, Pedro. É grande? E a maioria dos surdos, eles não escutam, mas eles podem falar. Alguns aprendem, fazem fonoaudióloga, né, e aprendem a falar, mas outros não aprendem, às vezes porque não tem oportunidade, às vezes porque não acham importante também, porque eles já têm uma língua própria, né? E aí tem muita gente que confunde, acha que é a mesma coisa que o Braille, não é? É bem diferente. Eu tenho até um vídeo aqui, que é do curso de Libras, que eles me mandou, sobre exatamente isso que você está falando. Que as pessoas têm um tal de, ai, coitadinho, nossa, que dó, você é surdo, você é mudo. Não, eles são igual a gente. Às vezes são mais inteligentes do que a gente ainda. Tem um amigo da gente que ele é surdo e mudo e ele é DJ. Falou surdo e Né? mudo! Falei surdo e mudo. E eles me corrigem. Eles me corrigem. Toda vez eles me corrigem. Não pode falar, mas eu erro ainda, bastante. É costume, né? Não é porque você faz por mal, é porque acostumou. É. Não, é porque eu convivo com uma pessoa que tem esses que é o quê? fatores. Eu convivo com a só Keila surda, e ela... Só surda. E ela fica o dia inteiro assim, sabe? Então, aí, para mim, desacostumar agora é meio complicado. E ela fica o dia inteiro muda, surda. E, tipo, ela que tá me ensinando bastante. Eu tô fazendo o curso e ela tá me ensinando na casa dela. Nossa, mas é bem complicado. Vamos, praticar na nossa escola, lá no Vida Nova. Praticar Libras. E aí, assim, tem uma barreira linguística, não tem, Graziele? Porque você vai falar com ela, não é tudo que ela entende que você fala, e não é tudo que ela fala que você entende do que ela entende, né? É complicado achar que a Libras é só um código. Não é um código, é uma língua própria. E é complicado também achar que os surdos podem competir com pessoas que não têm surdez, assim, que não encontra nenhuma barreira nisso, porque tem a barreira da comunicação, né? Ao mesmo tempo... A Naná entrou, na Alzira. Ao mesmo tempo, essa pessoa que é surda, ela tem a parte física preservada, né? Mas... É a filha dela que eu tava falando, viu? Oi, é surda, Nalzira? Quer falar? Pode falar, Dineide. Oi, eu tenho uma conhecida que é a irmã do meu ex-patrão. Ela dá aula em Brasília com os surdos, mas é os que não falam, é contato, é na língua. Ela bota a mão, eu acho lindo, ela bota a mão na boca deles e ela sabe o que eles vão falando, e ela sabe o que ele está falando. É surdo cego, né, Adnete? Tem outro tipo de língua também, que é a Libras tátil, que a pessoa faz a Libras na mão da outra também. E também tem o recurso de segurar aqui no pescoço para sentir a vibração do que a pessoa fala. E assim, a gente fala às vezes surdo cego, não é que ele é totalmente surdo e totalmente cego. Pode ter um pouco de visão, um pouco de audição ainda preservado. E, Nalzira, fala pra gente da sua filha, que a Graziele tá fazendo propaganda aqui. O que você quer que eu fale? Ela usa Libras para se comunicar? Você está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Estamos ouvindo, sim. Sim, ela faz tudo nos sinais. E você aprendeu também?
língua labial, leitura labial no caso, porque é deficiente auditiva, não escuta. Olá, sabe Libras também, legal. E eu aprendo muito com ela, muito. Olha, Eu gente, que convivo legal. na casa dela, eu só não moro lá, só não durmo lá. Agora tô menos porque eu tô nessa correria, mas ela é minha segunda mãe, né, Naná? Chamar sua filha para falar pra gente. Minha filha está aprendendo. Sua filha também tá Ela está aprendendo, aprendendo Edneide? porque ela é bi, ela namora uma menina que os pais dela é mudo e surdo. Só que eles são assim, ele fala, a gente entende, ele lê os nossos lábios, mas a gente não entende o que ele diz. E a menina dele e o menino, a que a minha filha namora, ela vai para fora, para quando ele vai fazer evento, que ele é evangélico, ela vai para interpretar, e minha menina está aprendendo bastante já. Que legal, gente. Que Eu pessoal. acho lindo eles se comunicando, e minha menina tá que tá já. Olha, Edneide, que legal. É o sonho, ela quer aprender e o sonho dela é entrar numa quadra de vôlei. Tem uma história de uma jogadora de vôlei que ela joga tanto em times de ouvintes como em times paralímpicos, né? Com outros colegas surdos. E aí a gente até colocou na nossa atividade, né? Essa história dessa menina surda. E ela fala que não tem nada comparado em jogar com ouvinte e jogar com surdo, porque a comunicação é completamente diferente. O surdo é muito mais visual, então ele consegue ter um campo visual maior que o ouvinte, porque, né, nós ouvintes não exercitamos tanto a visão, né, já os surdos, eles usam a visão para poder se comunicar, né, vendo sinais. Libras é muito visual, tem muita coisa que é aproveitado do visual colocado na Libras, né, e aí ela fala que não tem nada a ver, que tem a barreira assim de comunicação, ela pode jogar com os ouvintes, mas é diferente. Às vezes não entende, às vezes eles não entendem o que ela quer dizer, e é assim. Nauzira sabe, né, Nauzira, como que é? Em casa, né, difícil? No primeiro ano que ela estudou, a minha filha, Keila, eu ganhei um curso da escola que ela frequentava por 3 meses para aprender o básico. E eu aprendi o básico, papai, mamãe, vovô, tio, irmã, vovó, irmãos, casa, mercado, vizinho, o basicão. Aí, nisso, eu tentei fazer o curso de novo, só que é um curso muito caro. Aí eu não consegui. Aí, agora que a minha filha sempre frequentou a Pascampo, a Pascampo, instituição para pessoas surdas, ali na Vila Teixeira. Inclusive, o professor Luiz está no curso. E eles ofereceu para nós, que são pais de surdos, e eu estou participando desse curso. Começou agora em julho e vai terminar só em março. Mas está sendo muito bom. Tem muitas coisas que é novidade que eu estou aprendendo, é muito legal. E aprendi muito também com a convivência com ela, né? Que tem muitos sinais que ela sabe fazer, que eu não sabia, e eu perguntava, ela escrevia, aí eu entendia. E é isso. Inclusive, eu aprendi muito com ela e ainda estou aprendendo, né, Naná? Tem muito para aprender, viu? Porque os sinais, ele tem 3 tipos de fazer sinais, 4 tipos, depende. Verdade. E tudo é usado. Eu quero fazer tudo. Tudo na Quero mão. fazer tudo ao mesmo tempo, mas está difícil. Queria ser 10. Com calminha aprende. Vamos aprendendo uma coisinha de cada vez, para não sufocar muito a mente. Verdade.
Luiz, você quer completar alguma coisa? Eliana, outro professor? Essa troca é muito rica, né? Assim, não fazia ideia que a Graziele já estava envolvida com essa parte de aprendizado de uma segunda língua, né? Para poder entender as pessoas que são Ai, é meu brasileiras. sonho. Inclusive, para mim participar, né, com ela nos cursos, e eu não estou tendo muito tempo, mas eu falei para ela que eu quero muito. E a minha correria agora, estudando de noite, trabalhando de dia, aí tem as lives, aí tem as lições que eu tenho que fazer, e eu fico doidinha. Depois você me passa o contato dela, tá bom, Graziele? Vou falar com ela. Tá bom, pode deixar. Eu não tenho nada mais para comentar assim, só isso mesmo, né? E fico contente de olhar, perceber que é natural, né? Esse interesse dos alunos da escola, né? Muito bom saber que não é uma novidade para a maioria, né, dos alunos. Verdade. A gente tem que se interessar, né, e ver também, né, tipo, o lado do próximo, tipo, eu acho que é muito natural eu chegar num lugar e ter um surdo e mudo, não é porque eu sou ouvinte e eu falo que eu não posso falar a língua deles, né, eles não conseguem falar, nossa, porque isso veio natural, né, de Deus, mas a gente pode aprender a falar a língua deles. E eu acho isso muito importante, eu acho muito lindo. Quando eu vou na casa da Nauzira lá, que a Keila tá lá, eu fico o tempo todo perto dela. Tem vezes que eu até me agacho perto dela para aprender. E quando eu erro, ela me chama atenção. Ela fala, não é assim não, é assim. Aí eu falo, tá bom, vou aprender. Aí eu vou e corrijo. Mas é muito gostoso, eu amo essa família ali. Ô, Nauzira, sua filha, ela tá estudando? Ela tem quantos anos, mais ou menos? Tá fechado seu microfone. Ela tem 29 anos. Ah, é uma adulta já, né? Ela concluiu o segundo ano. Ela terminou o fundamental e ela terminou o completo e foi para o fundamental. Aí, quando estava próximo para ela ir para a faculdade, aí ela decidiu querer trabalhar, aí ela foi trabalhar e não deu conta de trabalhar e estudar para terminar, para entrar na faculdade. E hoje ela é mãe, o bebezinho dela fez 4 meses, no dia 10 de abril. Agora a dedicação é ela ensinar o bebê. O bebê é ouvinte ou surdo? É ouvinte. Vai ser Coda, filho de surdo. Chama O Coda. o pai e a mãe é deficiente auditivo e o bebê nasceu ouvinte. Mas é cada caso um caso. No caso da Keila, eu tive rubéola na gravidez. Então, ela teve deficiência por conta da rubéola. O pai do bebê, eu não sei por qual motivo, que a mãe dele disse que ele perdeu a audição e ele estava com 7 anos. Então, eu não sei o caso também dele. Deve ter sido doença, ele deve ter tido alguma doença que causou a surdez. E como ela morava lá pro lado do Mato Grosso, lá não tinha médicos, assim, igual hoje, que tá bem moderno, né? Uhum. E os dois usam aparelho. Ah, então, a Nauzira falou uma coisa, usa aparelho, né? Porque a gente às vezes pensa que o surdo não escuta nada, mas na verdade tem vários graus, né? Não é só um grau de surdez. Tem o leve, tem o moderado, tem o severo e o profundo, né? Então, quem é surdo profundo é difícil conseguir ouvir até com aparelho, mas leve, moderado, até severo dá para trabalhar com o uso do aparelho, sim. Gente, então é isso por hoje.
Eu tinha mais coisas para falar, mas eu fui direcionada para essa parte da língua de sinais que eu adoro, que eu amo, e que eu tô... O Olímpico que é culpado disso. E que eu tô no nível intermediário, um dia eu fico fluente, quem sabe, né? Para o Olímpico, né? Para o Olímpico foi culpado das línguas de sinais. Então é isso, gente. Por hoje é isso. Obrigada por terem participado. Muito bom conversar Ai, que com pena vocês. que eu vim pegar quase no final já. Nossa, eu fico triste quando eu perco um pouco da live, porque Mas depois eu deixo de aprender. Pode falar aí. A gente manda a gravação para vocês depois, né? Tá bom. Professora, se você tiver como enviar aquele vídeo novamente no grupo, porque devido eu estar assistindo pelo celular, aí você não vê a imagem bem nítida. Aí depois eu assisto de novo. Sim, a gente manda sim. Eu vou mandar até um outro vídeo, que é do jogador de futebol de 5 do Brasil, que eu queria passar, mas imaginei que não daria tempo. Aí a gente manda pelo grupo também. E como a gente está fazendo a atividade das Olimpíadas, né? Vai ser legal a gente ver até para poder fazer um pouco das lições lá, né? Certinho, então. Boa noite, então, gente. Então tá joia. Boa noite. Boa noite, gente. Até. Boa noite, até. Até mais. Até Boa mais. noite, gente. Boa noite. Boa noite. Pessoal, com Deus. Tchau, tchau. Acabou, pessoal. Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa. Deixa o astro fazer isso. Acabou, pessoal. Acabou, pessoal. Já posso ir pra casa?